Oi, crianças, bom dia. Ótimo começo de semana aí para todos nós, ótima segunda-feira. Hoje vamos dar início à unidade 3, beleza que se põe à mesa. Bom, matéria, língua portuguesa. Aqui eu quero que vocês observem toda a imagem que temos aqui. São imagens de frutas, né? Legumes, né? Temos aqui o morango, temos pão, temos brócolis, né? É só quanta coisa, cenoura, cebola, pepino. Aí aqui continuando, temos milho, mais cebola, morangos. Então, temos muitas frutas e verduras. Aqui nós podemos ver as perguntas. Qual é o cenário reconstruído pelo artista? O que vocês observam nesse cenário aqui, né, nessa imagem? Observa-se bastante frutas e verduras, né? Legumes. Qual dessas frutas e verduras mais aparecem aqui em destaque? Qual que vocês mais vê que a gente pode observar? É o brócolis, né? Daqui é o que mais aparece. Depois vem o morango, cenoura também tem bastante, o milho. Então, qual é o cenário reconstruído pelo artista? É um cenário de frutas e verduras, né? Lembra-se uma horta, né? Um hortifruti, certo? Alimentos naturais. Que elemento você consegue identificar na cena? Aí vocês vão falar: milho, cebola, brócolis, né? Morango, aqui eu acho que é tomate. Bom, tudo que vocês, alface, tudo que vocês conseguirem identificar aqui, né? De frutas e verduras, legumes, vocês podem colocar. Quais sensações essa imagem provoca em você e por quê? O que vocês sentem quando vocês olham essa imagem? O que vocês veem? Vocês sentem um alívio? Sentem uma coisa boa? Sentem vontade de comer fruta e verdura? O que vocês sentem? E quais seriam os problemas e as vantagens de morar em uma vila como essa? Quais seriam as vantagens, né? E as desvantagens de morar num lugar como esse? Se só tivesse frutas, verduras e legumes. A gente não teria carne, né? Pra estar comendo. Então, o que vocês veem de vantagem e desvantagem, tá? Aí vocês respondam e me mandem. Continuando, na página 92, leitura inicial. O panfleto a seguir da ONG Sampapé apresenta a história de um importante bairro da cidade de São Paulo. Observe as imagens e leia o texto. Aqui, dicas para caminhadas exploratórias. Aqui, esse texto está como se fosse um panfleto, certo? Antes de sair, vista roupa e sapatos confortáveis. Não esqueça o protetor solar. Dependendo do clima, leve alguns acessórios, guarda-chuva, agasalho, chapéu e óculos escuros. Caminhando, seja curioso e use todos os sentidos. Caminhe desapressadamente. Pare, pergunte e converse. Entre nas lojas, cafés e outros atrativos e, se puder, prove também. Descanse no trajeto, nas praças e bancos e contemple a vida no bairro. Aí, continuando, como chegar no Bexiga? O acesso pode se dar de diversas formas de transporte, caminhando, identifique nos limites do mapa por onde você pode chegar caminhando. Vale a pena consultar nos aplicativos e sites de mapas georreferenciados
georreferenciados quanto tempo você levará caminhando a partir do seu ponto de início. A região está a distância muito caminháveis de lugares como a Sé à Liberdade, Avenida Paulista, em torno de 15 minutos caminhando. Pedalando, a ciclovia que passa pelo bairro é da Rua Mariano de Carvalho. Humaitá, Abolição, destacada em vermelho, e chega bem perto do centro mapa, que é Escadaria do Bexiga. Esteja atento aos sons, às conversas, aos cheiros e todos os seus sentidos. Toque as paredes, as plantas e grades. Explore ruas diferentes. Registre o que está vendo. Fotografe, desenhe ou escreva. Depois, compartilhe o que viu, ouviu e sentiu. E converse nas redes sociais. E não esqueça, sampa-pé. Cuidado do pé. Escalda-pés com uma massagem e um creme bom. Boas opções. Planeje a próxima visita e quem quer levar para mostrar o bairro. Transporte público. As estações do metrô mais próximas são Brigadeiro, linha verde, e São Joaquim, linha azul. Ambas indicadas no mapa, aproximadamente 15 minutos a pé até a escadaria. Para chegar de ônibus, as avenidas mais acessíveis são Brigadeiro, Luiz Antônio e a 9 de Julho. Praça 14 de Bis. Consulte em www.sampatransportes.com.br. Transporte individual, só utilize modos motorizados e individuais de transporte, carro ou moto, em situação de extrema necessidade. Alguns exemplos: passeio como pessoas de terceira idade que se cansou, passou com restrições de mobilidade. Sabemos que transporte público não é muito inclusivo, ainda quando o horário gera insegurança. O uso de veículos motorizados individuais deve ser feito de uma forma consciente, já que estas formas de deslocamentos provocam poluição sonora, visual ou de ar, e influenciam distâncias na dinâmica do bairro, principalmente devido à velocidade e segregação. As letrinhas pequenas, né? Bexiga a pé. Conheço o bairro caminhando. Aí aqui, na página 93, temos um texto. Aqui era um panfleto, tá? Crianças, era um texto em forma de panfleto. E aqui nós temos um texto, Bexiga a pé. Conheço o bairro caminhando. Início. A história da urbanização e configuração do Bexiga como bairro começou quando a região ainda era uma chácara, pertencente ao português José Antônio Leite Braga. Antes disso, há um registro da chácara em nome de José Pinto, e sabe-se que a mesma foi chamada pelos nomes populares de Sítio Capão e Chácara das Jabuticabeiras, devido ao grande número de tares árvores no local. Em 1870, José Antônio Leite Braga decidiu urbanizar e lotear parte do terreno, que foi inaugurado com a presença do imperador Dom Pedro II, no ano de 1878. Nessa ocasião, foi colocada uma pedra fundamental para a construção da Santa Casa, na quadra formada pelas ruas Santo Antônio, Rua da Misericórdia, atual Abolição, São Domingos e Cons, Ramalho, porém no hospital nunca foi concluído. Espaços públicos. O principal espaço de convivência no Bexiga é a rua. Mesmo o bairro, estando em uma região tão central da cidade, no fim do dia e aos finais de semana é comum ver moradores colocarem suas cadeiras para fora de casa para socializar e ver crianças brincando na rua. Alguns estabelecimentos propiciam esta contemplação da rua ao colocar banco para sentar nas calçadas e instalar parquetes
pequenas praças, onde antes eram vagas para carros, ajudando os caminhantes. Outras duas praças que também podem servir de parada no passeio pelo bairro são a recém-formada Praça 14 Bis e a comunitária Praça Rua Rocha. ONG Sampapé. Palavras do texto. Dividir um pedaço de terra em lotes menores. Lotear. Cons, abreviação de conselheiro, isto é, de que orienta. Do ponto de vista histórico, a palavra significa um título dado a certas pessoas na época da monarquia e do império no Brasil. Então, aqui, São Domingos e Conselheiro Ramalho. Tá? Então, aqui é conselheiro. Continuando, aqui em ideias e construção. Então, aqui, crianças, nesse texto aqui falou sobre o bairro do Bexiga, um bairro de São Paulo, tá? Como que ele iniciou, né? Como que era antes, o nome que ele tinha antes, quem era o dono e como ele está agora, né? Ele é um bairro bem bom de morar, pelo jeito que os moradores colocam as suas cadeiras para fora para socializar e ver crianças brincando na rua. Então ele deve ser um bairro bem tranquilo, né? Se tratando de São Paulo. Aí, continuando aqui nos exercícios, ideia e construção. Conversa com os colegas. Você e sua família costumam caminhar pelo bairro onde vivem? Por quê? Essa resposta aqui é pessoal, tá, crianças? Vocês vão responder conforme aonde vocês moram, tá? Quais os lugares que vocês mais gostam e por quê? E qual é o lugar do bairro que vocês mais gostam? Quais dicas você daria para alguém que pretende visitar seu bairro? Tem algum ponto legal de ver, alguma praça que vocês poderiam estar dando dica, né? Para quem quisesse visitar o bairro onde você mora? Aí vocês registram. Número 2. Observe as imagens que acompanham o texto do panfleto para responder as questões. Qual é o sentido de ter imagem e texto junto? O que vocês acham, né, aqui nesse primeiro? Então, temos algumas imagens e os textinhos explicando. Qual é o sentido disso? Vocês acham que fica mais fácil ou mais difícil? Ter a imagem e texto junto. Fica melhor a explicação, né? Fica melhor o entendimento. Você acha que essas imagens contribuem para o entendimento do texto? Por quê? Sim, contribui sim, porque a pessoa visualiza a imagem, já se sabe, né, do que se trata, do que vai falar o texto. Assinale a alternativa correta. O bairro do Bexiga fica afastado do centro de São Paulo e preserva as características de um bairro de cidades menores. Isso é verdadeiro ou é falso? Certo ou errado? De acordo com o texto, tá? Vocês leiam aqui e depois vocês olham lá no texto. A colocação da pedra fundamental foi garantia para a construção de um hospital na região? O que vocês acham? Sim ou não? Em 1870, José Antônio Leite Braga decidiu dividir parte de seu terreno, inaugurado com a presença do imperador Dom Pedro II no ano de 1878. Aí vocês leem o texto e vê se tem essa resposta lá. No bairro do Bexiga não há locais como praça, espaços de convivências? Se é verdade ou é mentira? Aí vocês vão colocar um xizinho, se é sim ou não, tá? Se for verdade, vocês colocam um X. Se não for, vocês deixam em branco. Crie uma questão para a resposta indicada a seguir. Pergunta. Resposta. Caminhe sem pressa, use protetor solar, roupas e sapatos confortáveis. Explore diferentes ruas, se é possível, registre o que você viu e ouviu. Converse com moradores do bairro, visite locais que chamaram a sua atenção durante a caminhada. Essa é a resposta. Aí, para responder essa resposta aqui, vocês vão fazer uma pergunta de autoria de vocês, tá bom?
Entreviste um funcionário da escola sobre o bairro onde ele vive. Proponha as seguintes perguntas e registre as respostas na ficha a seguir. Nome do entrevistado. Há quanto tempo você vive no bairro? O que você mais gosta de fazer no bairro onde vive? Você gosta de andar a pé pelos bairros da cidade? Por quê? Quais são os seus lugares preferidos na cidade? Bom, entrevistar alguém da escola não vai ter como. Então, vocês podem estar entrevistando um coleguinha de vocês aí no bairro, um vizinho, tá bom? Ou um parente que mora em outro bairro, que não é no mesmo bairro que vocês, tá? Vocês podem estar entrevistando e respondendo as perguntas. Ao final da entrevista, reúna as informações em um texto que deve ser revisado, considerando os seguintes critérios. A letra está legível? Sim ou não? Tá? Depois que vocês fizerem a entrevista, que vocês fizeram as perguntas e responderam, aí vocês vão estar respondendo essas daqui. A letra está legível? Sim ou não? As palavras estão escritas com ortografia correta? Sim ou não? Apresenta o uso de pontuação de maneira adequada? Foi usado o recuo para marcar os parágrafos? Registrou todos os fatos contados pelo entrevistado de maneira coerente? Aí vocês vão ver se tem todas essas respostas, sim. Se não, vocês marcam no não. E escreva seu texto aqui. Aí depois vocês vão fazer um textinho com as informações que vocês tiveram aqui da entrevista. Ok? Aí a gente encerra aqui, tá? Amanhã damos continuidade na temática. Ok? Dúvidas, pode mandar mensagem. Beijos, até amanhã.